Olá, eu sou Cláudio Hermolin, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro. Estamos em mais um episódio do Sinduscast Rio. O mercado imobiliário carioca e a indústria da construção civil tem muito o que comemorar nesse ano que terminou de 2024. Tivemos um crescimento no volume de lançamentos, de vendas, tivemos um crescimento na geração de empregos. Todas essas informações foram, inclusive, pauta do evento realizado no último dia 18, na Firjan. Para falar um pouco sobre isso, a representatividade do nosso setor, da cidade do Rio de Janeiro em relação ao Brasil, da cidade do Rio de Janeiro em relação ao estado do Rio de Janeiro, eu tenho hoje o prazer de convidar dois especialistas, mais do que especialistas, referências no mercado imobiliário, Fábio, CEO da Brain, e Ieda, economista da CEBIC. Duas pessoas que têm hoje dados e referências do mercado que certamente trarão aí muito conhecimento nesse nosso bate-papo. Fábio e Ieda, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Sinduscast Rio e obrigado por terem aceito o nosso convite. Para quem não sabe, o Fábio veio especialmente de Curitiba e a Ieda de Minas Gerais. Então temos aqui dois convidados de fora da cidade do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cláudio. É muito bom estar aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Cláudia. É sempre uma alegria muito grande estar aqui no Rio e especialmente colaborar aí com o Sinduscom Rio. Obrigado, Ieda, obrigado, Fábio. Bom, o ano de 2024 foi o melhor ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Quando a gente olha aí, acho que desde 2019, que a gente não tem um ano tão forte. Um estudo realizado pela Brain, né, uma empresa especializada em estratégia, estudo de mercado imobiliário, traz aí esse número mostrando um aumento significativo em relação ao ano passado, em lançamento e vendas. Um mercado, certamente, que termina o ano de 2024 bastante aquecido. Conta pra gente aí, Fábio, um pouco desses números que vocês divulgaram lá no evento do dia 18 na Firjan. Olha, Cláudio, assim, de longe, não é que ele foi o melhor ano, ele foi de longe o melhor ano do mercado imobiliário. Todos os segmentos de mercado, desde o Minha Casa Minha Vida até o segmento de luxo, de altíssimo padrão, cresceram em 2024 na comparação com 2023. Mas se nós podemos falar de um grande destaque, foi o segmento de luxo, né? De maneira geral, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro passou de 3,5% do mercado nacional para 5% do mercado nacional. De luxo ou do total? Do total. Tá. Do total. Né? Então, quase dobrou a participação. Quase dobrou a participação. Isso é uma representatividade muito importante. E eu acredito também que esse aumento do mercado de luxo, que antes estava muito concentrado nos últimos 2-3 anos na Zona Sul, ele se espalhou mais pela cidade, em especial pela Zona Oeste, com um forte volume de lançamentos, principalmente no Recreio, né? Em quantidade, ainda que a Barra tenha lançamentos com alto valor por preço por metro quadrado, ou seja, né, o que é o preço por metro quadrado? Se você pegar um imóvel de 100 metros e que custa 1 milhão, ele custa 10 mil reais um metro quadrado. Sim. Né? Se ele custar 2 milhões, ele vai custar 20 mil reais um metro quadrado o mesmo imóvel. Então, a Barra custa mais o metro quadrado do que o Recreio na média. Mas o Recreio tem muito mais lançamentos do que a Barra. Muito mais. E quando você fala do mercado de luxo, só para todo mundo entender, o imóvel acima de que valor? Como é que a Brain qualifica esse mercado, essa diferença entre os segmentos? Muito bom, Cláudio, lembrar disso. Nós temos duas classificações. Aqueles imóveis que vão de 2 a 4 milhões, nós chamamos de padrão luxo. E os que vão acima de 4 milhões de reais, a gente chama de padrão super luxo. O Rio de Janeiro hoje é a segunda capital no Brasil com maior volume de lançamentos de luxo e super luxo, perdendo apenas para a cidade de São Paulo. Mas parece óbvio, mas em 2023 o Rio de Janeiro foi a 4ª cidade em lançamentos de luxo e super luxo. Ou seja, a gente saiu de 4º lugar para 2º lugar em 2024. Perfeito, exatamente.
pro lugar que merece. É isso aí. É isso aí. Historicamente, a gente sempre foi o segundo maior mercado no Brasil em qualquer segmento e obviamente que um dos nossos desafios é voltar a ter esse protagonismo em qualquer segmento. Bom, a gente sabe também que as estimativas apresentadas aí pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção em 2024 mostram um crescimento da construção civil e a gente sabe que o Rio de Janeiro também teve um crescimento, assim como na área do mercado imobiliário em si teve esse protagonismo, também na geração de emprego e outros indicadores econômicos também tivemos aí um protagonismo que aí, Ieda, eu gostaria de entender um pouquinho, né, como é que foi esse comportamento e também falar um pouco dos desafios, né? O que você entende que foram os principais desafios para esse ano de 2024 para a indústria da construção civil? Cláudio, aqui o Fábio falou aí que foi de longe o melhor ano, né? E um fator que pode estar refletindo desse melhor ano no emprego é que nós temos aí um fato inédito no emprego. A cidade do Rio de Janeiro, pela primeira vez desde que o Ministério do Trabalho mudou a metodologia aí do CAGED, foi a cidade que mais gerou novos empregos na construção civil no Brasil. Você sabe o que é ganhar de São Paulo? Desafio grande. Ganhar de São Paulo é um fato inédito. Historicamente, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são os grandes geradores de emprego na construção civil. Mas, particularmente em 2024, o Rio de Janeiro, a capital, Rio de Janeiro, foi a cidade que aí teve o maior número de novos empregos no setor. E esse maior número de emprego no setor está aí totalmente ligado ao forte número de novas vagas geradas na construção de edifícios. Ou seja, o mercado imobiliário aí teve, sem sombra de dúvida, uma importância muito grande, muito grande. O Rio de Janeiro, né, como estado, é o terceiro maior setor da construção no Brasil. Né, o Rio de Janeiro, nós temos que é o terceiro. Primeiro é São Paulo. Segundo, Minas. E o terceiro, o Rio de Janeiro. Você não está dizendo que é Minas porque você é mineira, não. Não. Tá bom. É que Minas, em população e tamanho de municípios, é muito maior que o Rio de Janeiro. Eu sei que é porque ela é mineira, estava dizendo mas até pouco tempo, não muito tempo atrás, o Rio de Janeiro era o segundo colocado. Mas nós tivemos alguns anos mais difíceis e aí Minas tomou esse lugar. Mas, Cláudio, no emprego, então, foi uma surpresa, né, aí para a cidade satisfatória ser o maior gerador de novos postos, puxados pela construção de edifícios e também pelos serviços especializados da construção, serviços especializados como, por exemplo, obras de preparação do terreno, né, obras hidráulicas, acabamentos de pintura, então são esses tipos de serviços. E como grande desafio, né, nós tivemos aí do ano passado, Cláudio, e vamos trazê-los para esse ano. Especialmente a partir do segundo semestre do ano passado, o nosso grande desafio é a taxa de juros nesse patamar elevado. E não sou eu quem estou falando isso, nem é uma análise econômica. São os empresários que falam isso. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, ela faz uma sondagem da construção com o apoio da CEBIC. Mais de 600 empresários são pesquisados aí, Fábio, em todo o país. E esses empresários elegeram que o maior problema do setor em 2024 foi a taxa de juros elevada. E os problemas seguintes também são conhecidos de todos e vamos trazê-los para esse ano, que é a falta de mão de obra qualificada e também a não qualificada. O que aconteceu aí em 24 que nós podemos falar que teve essa falta de mão de obra? Importante a gente ressaltar que não foi só na indústria da construção civil. A indústria como um todo. A indústria como um todo sentiu aí uma falta de mão de obra. Vamos lembrar que a economia, o ano passado, ela cresceu acima do que era a expectativa do início do ano. Né? Nós vamos muito acima, né? Muito acima. E aí, outra grande surpresa, nós fechamos 2024 com a menor
taxa de desemprego de uma série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. O que é essa taxa de desemprego de 6,2%, que foi a menor? A participação, é o percentual da população economicamente ativa, ou seja, que pode trabalhar. Que não está trabalhando. Né, que não tomou nenhuma iniciativa para trabalhar, 6,2%. Na época da pandemia e pouco tempo depois, nós chegamos em 15%. Então, nós vimos que o nível de emprego, e foi um dos fatores, né, Fábio, que também influenciou no mercado imobiliário. Sim, porque a pessoa passa a ter emprego, passa a ter renda, passa a ser um consumidor. E uma coisa muito importante, né, Ieda, é que os estados mais industrializados do país e aqueles que têm a maior indústria de mercado imobiliário, a mais pujante, são os que têm a menor taxa de desemprego, muito abaixo dessa média. Por exemplo, Santa Catarina tem hoje uma taxa de desemprego de cerca de 3%, o Paraná cerca de 3,6%. Então, mesmo São Paulo tem uma taxa ao redor de 5%. Então, aquelas regiões que são mais industrializadas e que têm um mercado imobiliário mais forte, pujante, o desemprego é ainda menor. Sim. E torna essa questão da mão de obra qualificada, e mesmo como a Ieda falou, a não qualificada, ainda mais crítica para o setor de incorporação, o setor de construção. Sim. Exatamente, porque há muitos anos, né, quando o setor se desenvolve, nós já tivemos aí uma falta de mão de obra há alguns anos atrás, sim, mas foi a mão de obra qualificada. Sim. E agora, né, há pouco tempo nós estamos sentindo aí a falta da mão de obra não qualificada. Então, Cláudio, para esse ano de 2025, sem sombra de dúvida, o nosso maior desafio será a taxa de juros, que nós já estamos aí com 13,25% e já tem contratado, né? O Copom já sinalizou que a reunião dele, que acontecerá em março, aumentará mais um ponto, ou seja, no final do primeiro trimestre desse ano, nós estaremos com uma taxa de 14,25%. Né? Mas aí, pegando um pouco pelo lado do mercado imobiliário, a oportunidade de comprar imóveis como nunca, porque a taxa de financiamento imobiliário ela é mais baixa do que a taxa Selic. Sim. Então, quem precisa comprar um imóvel pode aproveitar essa oportunidade, né, Fábio, que nós temos aí, em relação ao financiamento imobiliário, uma taxa aí de 11%, no máximo 12%. Sim. Né? Então, isso aí é um fator positivo para o mercado imobiliário. Mas esses juros vão impactar mais o empresário. Sim. Né? Porque o custo para ele produzir, né, o financiamento para ele pegar recurso para fazer empreendimentos, para fazer novas obras, para poder ter novos projetos, hoje vai ficar mais caro do que já teve no passado. E além do aumento dos custos do setor, porque a mão de obra também está aumentando e aumentando um percentual acima da inflação, assim como os custos com os materiais de construção, que no segundo semestre do ano passado voltaram aí também, né, a um patamar superior à inflação. Eu aproveitar, Cláudio, e falar aqui para todos os nossos ouvintes, né? Uma coisa muito importante, aproveitando esse gancho que a Ieda trouxe da questão do financiamento. A gente ouve muitas pessoas e muitas matérias na imprensa como um todo dizendo que com o aumento da taxa de juros não vale a pena comprar imóvel. Isso é muito perigoso por alguns motivos. Primeiro, que ano passado, os imóveis aqui na cidade do Rio de Janeiro tiveram um aumento de cerca de 10%. Aumento real, se diz? Aumento nominal, mas é o dobro da inflação. Sim, então é importante todo mundo ter essa ciência, né? Ou seja, quem deixou de comprar o imóvel antes desse período de aumento, hoje está vendo os preços cerca de 10% mais caro do que estava no passado. E se nós colocarmos isso em 3 anos... que seria, por exemplo, um período aí, eventualmente, que alguém pode esperar uma queda da taxa de juros, a pessoa pode estar com um aumento real de 15% no valor dos imóveis. Ou seja, uma valorização muito grande, né, Fábio? E aí, a questão dos juros
vai ter um peso muito menor do que o aumento do valor dos imóveis. E outra coisa muito importante, Cláudio, a pessoa pode fazer a portabilidade, né? Que é sair de um banco e ir para outro banco no momento que a taxa de juros estiver diminuindo. Isso é importante. Né? Eu já falei com várias pessoas, né? Você pode estar fechando uma taxa de juros hoje para o seu crédito imobiliário, lá na frente caem os juros, né? Reduz a taxa de juros, existe essa possibilidade ou da portabilidade, né? De você mudar de banco, ou você negociar com o seu próprio banco para reduzir a taxa. Para não sair, né? Olha, eu tenho uma outra oportunidade, então essa negociação faz parte aí do negócio. E tem um último fator ainda. Quem está comprando hoje um imóvel que acabou de ser lançado, em geral esse imóvel vai ficar 36 meses em obras. Você só vai financiá-lo com o banco daqui a 36 meses. Que é um cenário completamente diferente. Que vai ser um cenário completamente diferente em termos de taxa de juros. Então você trava o preço, não vai pagar, você vai ter a correção da inflação, mas você não vai precisar pagar o aumento do preço real do imóvel. Aqueles 15%, você não vai pagar. O preço está travado. Você só vai pagar os 15% do aumento da inflação. E você travou. E aí você só vai financiar quando provavelmente a Selic vai estar mais baixa. Então você ganha de várias maneiras comprando imóvel hoje. Então, pegando o gancho aqui, né, a Ieda, ela já falou um pouquinho do desafio para 2025, né, pegando o cenário de 24. E aí, Fábio, eu queria entender, na tua visão, com esse desafio da taxa de juros, qual é a expectativa, né, qual é a perspectiva da Brain para 2025, né? Você imagina que a gente vai ter ainda um mercado forte, um mercado desse patamar de volume de vendas e lançamento, ou você acha que a gente vai ter uma queda nesse volume em 2025 com esse desafio da taxa de juros? Olha, Cláudio, a gente separa o mercado em 4 segmentos aqui, o residencial. O primeiro segmento é o de compactos. Ele não é tão pujante no Rio de Janeiro porque é difícil de encontrar terreno para esse segmento. E no Rio de Janeiro, né, para as pessoas que estão nos escutando, o compacto ele só foi possível a partir de 2019, quando mudou a legislação na cidade do Rio de Janeiro. Então, enquanto em outras capitais você já tem a produção do compacto há muito tempo, né, já, sei lá, mais de 10 anos que você já produz imóveis compactos, aqui no Rio de Janeiro ele é recém-nascido, né? 2019 para um mercado que o ciclo é de 5 anos, 2019 foi ontem, né? E por incrível que pareça, as pessoas dizem que quando tem a taxa de juros elevada, o investidor foge. Não é verdade. Por incrível que pareça, porque as pessoas que compram imóvel como investimento compram por reserva de valor. Não tem a ver diretamente com rentabilidade, tem a ver com reserva de valor. Acho que também para deixar claro, né? Aquilo que você está dizendo, que a gente vê acontecer, é que num momento de instabilidade, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, as pessoas vão para um investimento seguro. E o imóvel é um investimento seguro. Então a pessoa fala, estamos aí num momento de, né, dólar oscilando, taxa de juros oscilando. Se você compra um imóvel, você tem ali um investimento seguro. Ele pode até não valorizar quanto outros investimentos, mas ele certamente não vira pó. Seguro, é isso mesmo, né? Fazer um trocadilho aqui, seguramente é isso mesmo. É isso. Né? Aí temos o segundo segmento de imóveis, Minha Casa Minha Vida. Esse vai crescer. E nós imaginamos que aqui no Rio de Janeiro tem um potencial de crescimento aí ao redor de 10% em 2025, na comparação com 24. Por que vai crescer? Porque o crédito está aumentando nesse ano e o mercado no Rio de Janeiro tem um potencial maior. O plano diretor nesse ano tende a estar já consolidado. Então vai favorecer mais esse segmento do Minha Casa Minha Vida. Todo mundo que nos ouve e precisa de imóvel aí de padrão econômico, aproveite que 2025 vai ser um bom ano para comprar. Aí nós temos o segmento de imóveis de altíssimo padrão, de luxo e superluxo. Esse também é um segmento que tende a permanecer aí com uma alta ao redor de 5% em cima do recorde do ano passado. Por quê? Cláudio, 2024 foi o ano, Ieda, de recorde de lucro das empresas no Brasil. As empresas de capital aberto, que todo mundo pode consultar, tiveram
Recorde de lucro. Recordes de lucro. Porque nós estamos vindo de 3 anos de forte crescimento econômico, que somados dão mais de 10% de alta do famoso PIB, né, o Produto Interno Bruto. Então, esse rendimento acumulado que fez os empresários e os autoexecutivos que ganham fortes bônus terem uma avidez, uma vontade por comprar imóveis de altíssimo padrão crescente. Então, quando sai o imóvel que essa pessoa tem vontade, ele já está com a capacidade de comprar. Aí ele executa a compra. É um objeto de desejo, né? Sai daquele imóvel que é a necessidade para ser um aspiracional, né? Uma vontade que ele, eu tô guardando dinheiro para isso, né? Perfeito. E aí a gente entra no quarto segmento, que é o que vai cair, tem potencial para cair. Mas não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro, que é o segmento de classe média, que vai aí do cerca de R$400 mil até cerca de 1.200.000, mais ou menos. Por que esse pode cair aí ao redor de 5% até 10%? Porque ele é mais impactado pela taxa de juros, ele não é o do empresário grande e ele não é o do favorecido do Minha Casa Minha Vida do subsídio. Então ele fica espremido no meio do mercado. É sempre a classe que mais sofre, né? Ele é bem dependente dos recursos da caderneta de poupança. E com essa taxa de juros, nos últimos 4 anos, incluindo já o mês de janeiro, a caderneta de poupança já perdeu 230 bilhões de reais. E não perdeu, não foi para saque porque as pessoas estavam precisando. Perdeu para outros tipos de investimento. Sim. Então, esse padrão médio, ele também terá aí uma menor disponibilidade de recursos por causa dessa perda de recursos da caderneta de poupança, né, Fábio? É bom aí falar. Sim. É aguardada aí acho que de 5% a 10% de redução aí desses recursos em função desse aumento dos juros. É um desafio do setor a gente buscar fontes alternativas. Mas mesmo essas fontes alternativas, Cláudio, elas sofrem pelo mesmo motivo, sim, pela alta taxa de juros. Sim, não tenha dúvida. Né? Então, elas são... todo esse aumento dos juros, ela acaba impactando nessas fontes alternativas e também na caderneta de poupança. A poupança perder 230 bilhões há 4 anos consecutivos, nós registramos uma captação líquida, ou seja, um volume de saque superior a um número de depósito. Né? E tem acho que uma mudança também, Ieda, né, no que a gente escuta, no perfil do próprio poupador, né? As pessoas, elas estão usando menos a caderneta de poupança, né? Acho que a própria chegada de fintechs, né, e outras oportunidades de bancos digitais com produtos alternativos tem feito aquele poupador tradicional que antes todo o dinheiro que sobrava colocava na poupança, ele hoje está fazendo investimentos em outros segmentos. Junta-se a isso, exatamente, o patamar da taxa de juros, aí nós temos aí entre aspas, uma tempestade perfeita, né? Eu imagino que esse vai continuar sendo um desafio para a gente por um bom tempo, né? Então, temos que ser criativos. A representatividade do Rio de Janeiro e da região sudeste no mercado imobiliário e na indústria da construção civil do Brasil são evidentes. O Sinduscast volta depois do break para a gente continuar falando sobre isso. Fique aqui, voltamos já já. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ADNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast
Hoje recebendo o Fábio Tadeu, CEO da Brain, e Ieda Vasconcelos, economista da CEBIC, que estiveram aqui no Rio de Janeiro, num evento no dia 18, na Firjan, um evento promovido pela CEBIC, o primeiro evento da vice-presidência regional da CEBIC, o primeiro de muitos, trazendo números inéditos do mercado imobiliário e da indústria da construção civil. Sabemos da importância da cidade do Rio de Janeiro para o Estado, sabemos da importância do Estado para a região Sudeste, a importância da região Sudeste para o país e, óbvio, isso sob o ponto de vista de volume de vendas, lançamentos e indicadores econômicos. Como que vocês avaliam essa representatividade dentro, obviamente, do setor tanto nacional quanto dentro da região Sudeste? Ieda, podemos começar com você. Vamos lá. Cláudio, quando nós analisamos a região Sudeste em termos aí de participação no PIB da construção civil do país, né? Ou seja, de tudo que a construção produz, né? Que é o PIB, os 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, são responsáveis por 47,7% do setor. Ou seja, 3 estados, quase 50%. 3 estados representam quase 50% do total da construção do país. É claro que São Paulo aí tem um destaque maior, né? Por isso que eu volto a falar a grandeza aí do Rio ter ocupado a primeira posição no emprego, a cidade, né, do ano passado. Nós temos aí o Rio, né? Então vem São Paulo, Minas e depois o Rio. E isso se dá nessa importância na geração de vagas na construção civil também, dentro do mercado de trabalho nacional. E a capital, naturalmente, é aí a grande, se nós olharmos, por exemplo, o mercado de trabalho, é o grande destaque na geração de novos empregos por motivos óbvios. Sim. Especialmente aí em função do incremento do mercado imobiliário que nós tivemos, né? Então, a cidade tem fortalecido, nós estamos observando isso aí nos últimos anos, ela tem fortalecido essa participação dentro da construção nacional, ela tem sido esse destaque, inclusive fortalecendo dentro da construção e dentro da região Sudeste. E isso, nós estamos, um dos pontos que justifica muito isso é a pujança do mercado imobiliário. Entendi. Né, uma Fábio? coisa fundamental, Cláudio, que uma cidade deve promover o mercado imobiliário, e o Rio de Janeiro, de maneira específica, é que o Rio perdeu população nos últimos anos. Se nós compararmos o censo, né, que mede todos os indicadores socioeconômicos, demográficos a cada 10 anos, o Rio de Janeiro está perdendo população. Parte do motivo que ele perdeu população é porque faltou imóvel. Os planos diretores antigos não promoviam o mercado imobiliário. E se você não tem imóvel novo, falta oferta adequada, com o preço adequado, nas regiões que as pessoas querem comprar. E as pessoas vão para outras cidades. Então, parte disso, desse novo plano diretor, nós esperamos que isso ajude a gerar uma pujança nova para que o Rio de Janeiro consiga, primeiro, impedir essa queda da população e depois possa atrair novamente pessoas de outras regiões. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, aproveitando o ensejo do que a Ieda colocou. Outra coisa, o estado do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro capital, representa 5% aproximadamente do mercado nacional. O estado do Rio de Janeiro representa aproximadamente 7%, tá? E por que isso? Porque não são muitas cidades no interior, né? Nós não temos tantas cidades. Diferente lá de Minas Gerais, que são mais de 800 cidades, né, Ieda? Exatamente, eu ia citar isso, sabe, Fábio? Foi até um gancho que eu vou te
pedir aí para fazer. Essa representatividade, o Rio de Janeiro fica em terceiro lugar na participação do PIB, né? Mas vamos lembrar aí o tamanho do estado, né, de Minas Gerais, e a diferença é muito pequena entre eles, né, de 12% para 10%. Então, a participação deles aí, né, é bem próxima. Então, isso tem a ver também com a pujança do estado, do tamanho do estado de Minas Gerais. E acho que hoje a gente tem um desafio e a gente tem buscado formas de vencer esse desafio e esses obstáculos. Sinduscom, junto com a ADEME, com a própria Firjan, CEBIC, de interiorizar a indústria da construção, né? A gente, diferente de outros estados, aí a gente pode citar Minas e São Paulo, que você tem uma indústria da construção também pujante em cidades do interior, a gente acaba tendo uma concentração muito grande, não só na cidade, né, mas na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, e o nosso desafio é ampliar essa fronteira, né? Olha, levar isso para o interior. Cláudio, aproveitando então o teu comentário, se nós pegarmos o Rio de Janeiro capital, mais as 6 cidades maiores do estado, que somadas representam 55% da população do estado e 70% do PIB do estado, a capital representa 75% dos lançamentos de apartamentos e essas outras 6 cidades representam apenas 25%. Sendo que, por exemplo, Duque de Caxias e Niterói, que estão aqui justamente na região metropolitana, representam outros 10, 12%. Então, se nós somarmos a região metropolitana, dá mais de 85% do mercado. Vamos falar em termos de emprego, né? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro gerou mais de 8 mil novas vagas na construção civil. O estado como um todo, 11 mil. Então, isso daí mais que 2/3. Então, a gente vê aí também essa forte participação, o que vai totalmente, né, ao encontro do que o Fábio falou. Né? Essa concentração mais forte aqui em algumas cidades também, né? Eu acho que esses números só reforçam o nosso entendimento da urgência de expandirmos o mercado. Já tivemos aqui, até no próprio Sinduscast, empresários que hoje vêm investindo em projetos, né, em empreendimentos no interior, né? Então a gente tem oportunidades no interior. Agora, quando a gente olha aí nessa representatividade, ainda são ações muito pontuais, né? Acho que o estado, ele tem regiões, né? Seja no norte fluminense, seja no interior, mas na região, indo para São Paulo, né? Você pega a Dutra ali, você tem vários municípios que têm potencial de crescimento para a indústria da construção civil, e o mercado imobiliário a gente acaba não explorando essa oportunidade. E muito provavelmente, diferente de São Paulo, até de Minas Gerais, o interior acaba sendo basicamente imóvel mais popular. Minha casa, minha vida. Você não tem mercado de luxo e super luxo fora dessa região metropolitana, o que não é verdade em outros estados, né? Nós, inclusive, mostramos isso no evento do dia 18, né? Como, tirando Niterói também, que tem um mercado pujante de classe média, as demais cidades, inclusive Duque de Caxias, é basicamente mercado Minha Casa Minha Vida. E, aliás, nesse contexto aí, Cláudia, é bom falar que a construção civil, a nossa projeção da CEBIC, né, de crescimento da construção civil, o ano passado é de 4,1%, superior aí ao crescimento esperado para a economia de 3%, né? E esse crescimento, ele se deveu especialmente em todo o país a esse retorno do mercado de padrão econômico. Sim. Que movimentou aí, né, a capital do Rio de Janeiro. O Fábio já falou que foi movimentada pelo luxo e superluxo, mas de uma forma geral no país, o que movimentou e contribuiu para o crescimento do setor da construção foi, sem sombra de dúvidas, aí a volta, o retorno do padrão econômico. E falar em crescimento da construção, Cláudio, se você me permite aí, claro, fazer uma observação desse crescimento.
No período pós-pandemia de 2020 até 2024, né? A construção civil já cresceu mais de 20%. Mais de 20% de crescimento. Apesar disso, nós ainda temos um caminho grande para crescer e uma possibilidade grande. O auge de nossas atividades, o pico das nossas atividades foi observado lá no início de 2014. E sabe quanto que nós ainda estamos inferior a 2014? Não. 16%. Opa, mesmo crescendo 20%. Mesmo crescendo 20%, nós ainda estamos distantes 16% de 2014. O emprego é uma grande sinalização disso. Nós fechamos o ano com 2.800.000 trabalhadores com carteira assinada na construção civil, que foi aí, né, um número maior aí dos últimos anos, mas ainda não atingimos o patamar aí de 3 milhões que a gente observou lá em 2014. Né? Então, assim, a gente tem esse espaço grande para crescer e nós falamos sempre que o Brasil ainda é um país a ser construído, não só déficit habitacional, mas déficit de infraestrutura muito grande, né? E os nossos números mostram aí não só essa importância no Rio, no estado, como também no país como um todo, né, o Fábio? Eu gostaria de aproveitar o comentário da Ieda para mostrar também, para falar de um outro lado positivo, Cláudio, dessa mudança, que é um aumento da tecnologia e da produtividade. Parte dessa redução, né, que ela aconteceu inicialmente pela crise que passou o mercado. 2014, 15, 16. Né? Aqui no Rio a gente sofreu depois por conta da Olimpíada. Sim. Então a gente ainda teve aquele período. Foi dupla crise. Né? Que foi dois períodos. A gente sofreu mais, mas a gente demorou um pouco mais do que o restante do país por conta ainda dos investimentos que estavam sendo feitos para as Olimpíadas. Então, assim, mas as empresas, de maneira geral, e em especial as empresas de produtos econômicos, como Minha Casa Minha Vida, investiram muito dinheiro em tecnologia. Em produtividade. Então, hoje, elas conseguem fazer mais metros quadrados com menos pessoas. Tanto que ano passado foi produção recorde na incorporação. Mas nós não atingimos o mesmo volume de emprego como a Ieda bem ressaltou. Então, parte disso é um aumento de produtividade, né? Agora, você imagina se isso não tivesse acontecido, que nós não atingimos o patamar de 3 milhões de trabalhadores e sofremos com a falta de trabalhadores. Sim. Né? Então, a gente tem que analisar aí como um todo. Sim, né? Nós não chegamos lá nos 3, tivemos esse avanço e ainda sentimos com essa falta de trabalhadores, né? E pegando aqui, Ieda, na questão que você também comentou lá no evento promovido lá na Fijan, da vice-presidência da Câmara Brasileira da Indústria e Construção, especificamente a gente sabe que o Rio de Janeiro sempre teve uma economia muito forte, comércio, serviço, e os números mostram que a construção civil ultrapassou, inclusive, esses segmentos na cidade do Rio de Janeiro, né? Sim, Cláudio. A construção civil no ano passado, pasme, gerou mais empregos do que até o comércio. Impressionante. Então, a construção civil aí foi responsável por 10% do total de geração de novos empregos na cidade, e ela aí superou o comércio, que aí também não é fácil, né? A gente observa uma cidade uma grande capital e que tem aí o comércio como a sua base muito grande. Então, ela foi destaque aí no mercado de trabalho em vários pontos, quando nós analisamos outros segmentos de atividade também e como analisamos no contexto do total do Brasil. Isso é bem impressionante. Bom, indo para o nosso encerramento, né? Tudo que é bom dura pouco. Fábio, olhando para 2025, o que você imagina que a gente vai ter de mercado em termos de segmento? Você acha que o Rio de Janeiro, o estado, o Sudeste
e o Brasil, né, olhando cada uma dessas camadas, vão seguir fortes no segmento do econômico, né? Você já comentou, mas alguma coisa mais específica que você acha que vai ter destaque no mercado? Vocês têm, inclusive, uma pesquisa de intenção de compra, né? O que esse consumidor está pensando em fazer em relação ao mercado imobiliário para 2025? Olha, Cláudio, nós também apresentamos, comentamos no evento agora do dia 18, uma projeção de demanda para os 10 principais municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso vem de uma pesquisa que a Brain realizou entre novembro e dezembro de 2024, portanto recentíssima, né? Com 1.200 pessoas em todo o Brasil. 60% dessas pessoas residindo em capitais e 40% no interior. E nós identificamos que 48% delas têm vontade de comprar imóveis e 6% de quem tem vontade de comprar imóvel quer comprar em 6 meses. Essas pessoas estão visitando, esses 6% estão visitando fisicamente imóveis usados ou plantões de venda de imóveis novos. Então dá 3% da população ou das famílias que querem comprar um imóvel em 6 meses. Vamos dizer, essas são aquelas que de fato querem comprar um imóvel. Não é sonho. Porque quando a pessoa está visitando, ela se dá o trabalho de pegar... Ela já decidiu. Ela já decidiu. Agora ela só quer saber qual imóvel que ela vai comprar. Qual imóvel que ela vai comprar. Né? Então vamos pegar aqui as contas na cidade do Rio de Janeiro. Vamos arredondar e colocar aqui o Rio de Janeiro com 5 milhões de pessoas. Disso aqui, vamos dizer que é 3 por 1. No Rio de Janeiro é menos do que 3 por 1. Deve ser mais ou menos 2,6 pessoas por família. Né? As capitais têm menos, tem menos pessoas. E uma capital muito antiga como o Rio de Janeiro tem menos ainda. Né? Então, vamos dizer aqui que o Rio de Janeiro tem 2 milhões e 600, vamos arredondar para 3 milhões de famílias. Né? 3% de 3 milhões são 90 mil. Então, o Rio de Janeiro tem, nesse momento, 90 mil famílias interessadas em comprar imóvel nos próximos 6 meses. Nos próximos 6 meses. É muita gente, Cláudio. É muita gente. Então, isso para todos os segmentos. E veja, isso são as pessoas com capacidade de comprar um imóvel. Então, assim, é muita gente. Então, falta imóvel. Ou seja, tem mais gente querendo comprar do que a nossa capacidade de produzir. Do que a capacidade de produzir, né? Então, a gente acredita, Cláudio, que a despeito dos desafios, o ano tende a ser muito bom. O que acontece é que quando a gente compara um ano com o melhor ano do setor, é sempre um desafio manter esse ritmo tão alto. É isso, a régua ficou alta. A régua ficou alta. Então é por isso que os desafios são elevados. A Ieda falou aqui de alguns desafios econômicos, como excelente economista que e por isso vai ser difícil manter a régua alta. Mas mesmo que a gente empate com o ano passado, nós já estaremos empatando no maior patamar da história. Sim, já é uma excelente notícia. Já é uma excelente notícia. Que bom. Ieda, eu sei que a Sebic, olhando para 25, também prevê crescimento. Sim. Mesmo com os desafios aí da taxa de juros, mas existe a previsão de crescimento. Nós falamos, Cláudio, que o crescimento de 2025 ele já está contratado. Isso porque o mercado imobiliário lançou recordes o ano passado e o ano retrasado. E esse ano é o ano da produção. Sim, tem que construir, né? Tem que construir. E quando nós medimos crescimento do setor enquanto PIB, nós medimos enquanto produção. Sim. Então, nós vamos produzir tudo isso que foi vendido. Sim. Sem contar em obras de infraestrutura, que nós veremos a partir de agora também, o próximo ano, vários processos de concessão que já foram realizados, agora efetivamente se tornando obras. Sim. Então, o nosso crescimento de 2025 já está
contratado. Por isso que a tendência é de manter o aquecimento do mercado de trabalho e a tendência até agora é de crescer 2,3% esse ano. Então, depois de crescer 4,1% ano passado, a tendência é de crescer 2,3%, mas em cima desse 4%. Sim. A partir daquele patamar. Isso, a partir daquele patamar. E eu sempre falo, Cláudio, que o Brasil não cresce de forma sustentada se ele não passar pela construção civil. Sim. Para crescer e para que esse crescimento seja efetivo de forma sustentada, ele tem que passar pela construção civil. Por isso que o nosso futuro, né, o futuro da construção, tanto em mercado imobiliário com um déficit acima de 6 milhões de moradias, déficit dado, fora as novas famílias que se formam ano a ano. Né? E com déficit de infraestrutura, o país precisa do nosso setor. E o setor está pronto para atender isso. Né? Nós precisamos aí cada vez mais de condições para produzir. Você colocou ali num determinado momento a questão do crescimento da indústria da construção civil desde a pandemia, né, no pós-pandemia. Do pós-pandemia. E tem estudos no mundo inteiro que mostram que a locomotiva de retomada econômica dos países seria, né, e vem sendo, através da indústria da construção. Seja em infraestrutura, seja em mercado imobiliário, que é um grande gerador de mão de obra. A cadeia da construção, quando a gente analisa o setor da construção, nós não estamos falando só da obra, da indústria da construção, nós estamos falando de toda uma cadeia, tanto para frente como para trás, né? Desde a indústria de materiais de construção até os serviços posteriores, como a fabricação de uma cortina. Inclusive, nós fizemos um estudo na CEBIC há pouco tempo que mostra isso, os impactos positivos do pós-obra em outras cadeias diferentes do que cadeias de produção diferentes do que nós tínhamos analisado, né? Que é a indústria da mudança, é a indústria da decoração, impacta, mobiliário, é tudo, né? Não, e nós impactamos até mesmo o comércio em volta das obras. Né? É ali um lanche que o trabalhador compra. Então, tudo isso é movimento. Tudo impacto econômico. Então, para esse ano, nós estamos com esse crescimento, Cláudio. O que nos preocupa, né, em termos aí de mercado imobiliário, em termos de continuidade, realmente é esse patamar da taxa de juros e essa maior dificuldade. Porque nós vamos crescer em cima desses lançamentos aí que nós fizemos. E nós precisamos dar continuidade a isso para que o nosso futuro seja de continuidade de crescimento. Porque se a gente não tiver novos projetos sendo lançados em 25, aí a gente vai ter uma parada. Lá pra frente nós vamos sentir. Como a gente já viveu no passado. Exatamente. Bom, Ieda Vasconcelos, Fábio Tadeu, muito obrigado pela presença de vocês, por ter compartilhado conosco essas informações tão ricas, tão relevantes. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mais uma vez por acompanhar aqui o Sinduscast Rio. Lembrando que a gente está nas redes sociais do Sinduscom, também nas entidades parceiras, em todas as plataformas, principais plataformas de áudio, como Spotify, Amazon, Deezer. Siga-nos, dê as 5 estrelas, faz um joinha, salve como favorito e até o nosso próximo episódio do Sinduscast Rio.